Bom, estamos aqui para fazer uma pequena demonstração do nosso software, que seria simulador de injeção, que seria o SimpleWorks. Bom, para começar, eu tenho uma peça, tá? Ela pode ser tanto em parasólido como pode ser nativa do SolidWorks. Dependendo do pacote que eu tiver dentro do SimpleWorks, que eles são divididos em 4, ou seja, é o preenchimento, o fechamento, a refrigeração e o empenamento. Para quem possui os 4 pacotes, nós poderemos fazer um estudo completo, inclusive finalizando com o empenamento. Então vamos ver como pode se prosseguir no estudo através do SimpleWorks. Bom, reparem que a peça é uma peça normal, tá? Eu tenho alguns esboços, por exemplo, a parte de baixo. Eu tenho um outro esboço na parte de cima e um outro esboço onde eu posso entrar simulando o canal de injeção na peça. Bom, para continuar, eu tenho dois módulos para preparar o meu estudo, seja sólido ou superfície. A única diferença entre eles é que se eu gerar um estudo sólido e cortar a peça no meio, tem como eu medir através do nó, através da espessura, e na superfície não, mas o resultado ele é o mesmo. Então vamos continuar com superfície. Então eu vou gerar um estudo em superfície. Ele me vai abrir uma janela. Eu tenho que setar valores para ele. Então eu falo que esse componente, ou seja, essa peça, ela é a cavidade. Se eu tivesse um outro canal sólido, eu poderia indicar que seria a parte de refrigeração. Nesse caso só temos o esboço, então prepararemos a parte de refrigeração depois. Vou avançar. Aqui é onde eu defino o tamanho do meu triângulo, ou seja, da minha malha, tá? Podemos colocar 2. E na parte de refinamento, eu posso setar manual ou simplesmente deixar automatizado. Então nas partes menores ele vai aplicar um controle de malha menor. Vou aplicar, então clico em Mesh, na parte de malha. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Isso também depende muito da geometria da peça. Então ele está processando. Ele vai dar um preview para nós da peça, onde podemos analisar a parte de refinamento, ou seja, nas partes menores da peça eu tenho uma malha menor. Dando continuidade, eu posso dar um OK. Novamente ele vai preparar o meu estudo e ele abre a parte da árvore, ou seja, das informações que eu preciso colocar para poder fazer o estudo. Bom, canal. Para quem tem o módulo de refrigeração e o módulo de empenamento, nós podemos utilizar agora. Para quem não tem, basta inserir valores apenas de preenchimento e de fechamento. Dando continuidade, notem que praticamente é uma receitinha de bolo, né? Eu começo de cima e desço. Então as opções eu tenho que setar, eu tenho que informar para ele o que eu quero, o que eu tenho. Como por exemplo, vamos dizer que nesse estudo eu vou fazer também a parte de refrigeração. Então eu posso entrar com o modelo do canal, eu posso informar se ele é um canal de refrigeração ou um canal de injeção. No nosso caso, eu vou falar para ele que ele é um canal de refrigeração. Eu posso informar o diâmetro, no caso de 10 milímetros, ele é 10 milímetros tanto na entrada quanto na saída. Eu vou selecionar o meu esboço, que vai ser esse superior, e aplico. Então é como se eu tivesse um canal no molde, tá? Por onde irá passar ou uma refrigeração ou um aquecimento. Depois vou dar mais uma continuidade na parte de baixo também vou aplicar. E notem que eu não preciso necessariamente ter o canal de injeção. Então eu posso determinar um esboço e falar que esse esboço ele vai ser o canal de injeção.
tá? Eu posso aplicar como círculo, como retângulo, trapezoidal, como uma elipse. No nosso caso ele vai ser círculo, então ele vai iniciar com um diâmetro de 5 e ele vai morrer no pezinho da peça com um diâmetro de 2. Então ele é um canal, aplico, seleciono o esboço e aplico. Você pode ver que ele tem uma diferenciação de cor para poder indicar o que é ou o que não é. Então aplico, ele vai gerar algumas informações e vamos continuar setando alguns parâmetros para ele. Bom, eu poderia adicionar um molde virtual, não temos essa necessidade. Em termos de material, polímeros, então eu posso clicar 2 vezes e determinar qual vai ser o meu material. Nesse caso, eu já tenho setado aqui um ABS genérico, tá? Eu poderia também, se caso eu não tenha o material desejado, eu posso adicionar. O que eu preciso ter é as informações necessárias para poder gerar esse estudo. Então, no nosso caso, material ABS, ok. A parte de refrigeração, se eu vou trabalhar com óleo ou água, então podemos falar que ele vai trabalhar como água, tá? Então, ok. O molde, qual seria o material do molde? Nesse caso, eu vou trabalhar com aço 420. A parte da minha extrusora, quer dizer, qual seria o modelo, qual seria a potência da minha extrusora. Eu também tenho uma baseada em uma extrusora pequena, uma média e uma grande. Mas, fora isso, eu também tenho uma série de fabricantes que eu também posso estar utilizando. E, sendo assim, se nenhuma me encaixar nos meus parâmetros, eu também posso adicionar uma. Então, o que eu colocaria em termos de dados? Eu poderia colocar o máximo de velocidade de rotação na minha rosca, o diâmetro da rosca e o máximo de pressão que essa máquina pode injetar. No nosso caso, vamos colocar um parâmetro de uma máquina média, tá? Então aqui eu já tenho alguns valores, né, pré-determinados. Então eu vou confirmar e vamos continuar com o estudo. Então, apliquei a máquina. O que eu tenho que falar também em condições? Se eu tenho, para quem tem a parte de refrigeração, eu posso setar alguns parâmetros, como por exemplo, qual vai ser a minha temperatura do líquido refrigerante. No nosso caso, podemos setar, eu vou colocar 20 graus, tá? E também o fluxo que vai correr aí dentro e vou aplicar. Então pode notar que tanto o canal de cima quanto o canal de baixo, ele vai trabalhar com 25 graus. Ok? Fora isso, também eu posso especificar qual seria a temperatura do canal de injeção. Então ele está aplicando, posso pôr aqui na parte do runner, ou seja, qual seria, como ele é fragmentado, eu posso começar, por exemplo, com 200 graus e acabar ali com 190 ou 180. Para nós, eu vou colocar aqui, tanto o início até o final, ele é aquecido em 200 graus. Então, eu aplico 200 graus e ok. Vamos para a parte do canal de injeção. Não do canal propriamente dito, mas sim aonde está o meu gate. Bom, como eu tenho esse canal, eu posso aplicar ele em cima. Então, essa parte que seria o meu galho, necessariamente eu não preciso ter. Mas, se eu tiver uma peça esquerda e direita, e se essas duas partes é unida através de um galho, eu posso também ter o galho modelado. Então, nesse caso, o meu gate vai ser na parte de cima do canal de injeção. Eu vou inserir, então ele inseriu, ok. E vamos para o estudo. Quais são os processos? No nosso caso, vamos ter os 4. Mas para quem tem 2, 3 ou somente um, eu vou só trabalhar em cima de processo que eu tenho. Nesse caso, vamos fazer um estudo completo, tá? Então, a parte de flow. Se eu clicar em automático, ele vai definir qual é o tempo automático que ele leva para poder preencher. Então, aí eu vou especificar, ele me deu o tempo que eu preciso para preencher a cavidade,
Eu defini aqui o material, ele pegou do banco de dados, que ele vai trabalhar com material de derretimento de 230 graus. O molde, eu vou trabalhar com um molde aquecido a 80 graus. E 100% de preenchimento, ou seja, eu quero que a peça se preencha totalmente. Eu poderia aplicar 30%, então se a peça tem um determinado volume, se eu colocar 30%, ele vai ser preenchido apenas 30% do volume. Então aqui, automático, ok. Vamos para a parte de fechamento. Embora eu tenha lá um valor de 0,22 segundos, eu também posso determinar quanto tempo eu quero que continue injetando. Para que isso? De repente, para partes finas e no centro, no miolo, uma parte grossa, eu tenho que continuar injetando e entro com a parte de refrigeração. Assim eu posso controlar se a peça vai sofrer, se ela vai sofrer uma deformação ou não. Então, a parte de pressão eu posso controlar. No caso, vamos colocar que seria 60 segundos. Então, eu tenho 23 na parte de preenchimento e vou deixar um pouco mais pressionando. E também a parte de descanso, ou seja, para curar a peça. Aqui embaixo nós temos um ícone, um botão, né, de residual. Esse residual seria o quê? Ele só serve para quem tem a parte de empenamento. Então ele vai calcular o estresse residual e vai jogar esses dados para a parte de empenamento. Então, sem isso também, a parte do meu empenamento não daria um resultado correto. Então, ok. A parte de cooling, ou seja, eu tenho a temperatura do material, o mínimo de temperatura do material refrigerante, eu tenho a temperatura do ambiente e também tenho o tempo que eu vou deixar o molde aberto, tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui 3. E também tenho o volume desse material. Também vou aplicar. E para finalizar a parte de processos, eu tenho o empenamento. O empenamento, eu me baseio pela minha tríade, ou seja, se eu falar para ele que o Z é a direção, eu vou deixar essa peça descansando nessa posição que ela está. Se eu quiser pôr ela de pé ou girar, eu posso trocar a orientação. Nesse caso, eu falo que eu tenho um ambiente de 30 graus, uma temperatura ambiente, e a posição vai ser em Z, ok? Com isso, nós vamos fazer o que? Vamos rodar o processo, né? Então, eu tenho aqui também, se você quiser somente o preenchimento, a parte de refrigeração, preenchimento mais fechamento, preenchimento, fechamento, empenamento, ou refrigeração, preenchimento e fechamento. Ou, para quem tem os 4 módulos, eu tenho refrigeração, preenchimento, fechamento e empenamento. Para mim deixar rodando, basta eu clicar no processo que eu quero, que seria os 4, e vamos aguardar 1 minuto.